empoderados para testemunhar, com o coração aberto, vamos adorar. Irmãos, a gente tem estudado aqui nesses 3 dias, hoje é o 4º dia e hoje é o fechamento de tudo que nós aprendemos dessas manhãs, desde sábado, domingo, ontem e hoje, finalizando. Nós acabamos de cantar a canção que deve nos fazer entender esse livro durante todo esse ano. Nossa divisa está em Atos 1:8, que diz: vocês receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e nos lugares mais distantes da terra, nos confins da terra. Vou falar sobre isso hoje. Nós fomos empoderados para isso, empoderados para esse testemunho, e eu quero hoje fazer um resumo de tudo aquilo que nós aprendemos. Nós ficamos no capítulo 1 e é só o início daquilo que nós vamos trabalhar neste ano. Dá para perceber quanto conteúdo, quantos ensinamentos tem este livro que nós vamos aqui estudar. E nós entendemos que essa chama do Evangelho, essa chama do testemunho, começa lá de trás, começa com os patriarcas do Antigo Testamento. Os profetas depois continuaram dando esse testemunho de geração em geração, até que veio Jesus e juntou 11 discípulos e testemunhou para eles, capacitou esses discípulos e deu a eles uma missão. Nós vimos aqui em Mateus 28, 19 e 20, a missão de ir e fazer mais discípulos. E não apenas ali, mas fazer esses discípulos em todas as nações. E tinha que batizar, tinha que ensinar, tinha que pregar o Evangelho dele para todos esses povos. E ele fez uma promessa de que estaria conosco. E estaria porque viria o Espírito Santo a estar conosco e continuar conduzindo a igreja a cumprir essa missão. Veio o capítulo 1 de Atos e temos a ascensão de Jesus. Ele vai aos céus e no início da igreja ali com algumas pessoas, depois 120 pessoas, e a igreja foi crescendo dessa forma e foi assim, de testemunho em testemunho, de fé em fé, de dedicação em dedicação, coragem, cada um no seu tempo, que essa bandeira do Evangelho, essa bandeira do testemunho chegou até nós. E como nós vimos no primeiro dia, até cantamos uma canção, que não passa de nós essa oportunidade, nós não podemos deixar esse bastão cair. Nós temos que passar adiante. Quando eu penso isso, eu penso que eu não poderia deixar essa vida compreendendo Cristo sem influenciar alguém, sem entregar o Evangelho para alguém, sem discipular alguém. Pare para pensar nisso. Talvez você que seja jovenzinho deve ficar pensando, mas como? Você não pode, de forma alguma, deixar que a sua história, sendo você um cristão, termine sem que você leve uma pessoa a Jesus Cristo. Pelo menos que dependa de você, né? Às vezes não depende, é o Espírito Santo que converte, mas o seu desejo deve ser sempre esse. Você deve ser incansável nessa missão. E assim, o livro de Atos, ele vai continuar até quando Jesus voltar. Esse livro é um livro que não termina. Nós estamos aqui com os nossos atos, pregando e testemunhando o Evangelho de Cristo. Vamos recapitular? Vamos lá, vamos ver se a memória de vocês está boa hoje. No primeiro dia, nós falamos que nós tínhamos
uma missão. Eu falei sobre o que primeiro? O preparo da missão. Vocês lembram? Eu sei que vocês lembram, né? E nós fomos preparados, fomos chamados para essa missão. Depois falamos que há um propósito dessa missão. Foi isso? Estou errado? Foi certo, né? E falamos das credenciais, da autoridade dada pelo Espírito Santo para o cumprimento dessa missão. E falamos que essa missão tinha o quê? Quem acerta? Obedecer. Então vamos chegar lá, né? Muita luz ontem aqui, né, irmãos? Então, o alvo da missão. No segundo dia, nós falamos que parecia fácil, né? No segundo dia, nós falamos que poderia parecer fácil, só que nós tínhamos desafios, não é isso? Quais são os desafios que nós precisamos enfrentar para cumprir a missão? Falta de visão do reino, a falta de visão espiritual. A gente entende que o reino é territorial, que os discípulos achavam que Jesus ajudaria eles a vencer o Império Romano e estabelecer um reino terrestre, enquanto falavam de um reino espiritual. Tá? Qual é o outro desafio? A acomodação dos crentes. Tem se acomodados ali e logo leva a primeira exortação. Por que vocês estão parados aí olhando para o céu? E depois nós vimos que o outro desafio era manter a unidade. E para nós hoje o desafio é a falta de unidade. Tínhamos lá pessoas diferentes, pessoas de gêneros diferentes, de faixa etária diferentes, de condições sociais diferentes, mas pessoas que estavam ali unidas, e porque estavam unidos, eles cumpriram a etapa deles, o bastão não caiu. Não é isso? Nós vimos também que a busca por interesses pessoais, por interesses próprios, ela atrapalha o cumprimento da missão. E por final, a indisponibilidade de voluntários. Esse foi o segundo dia. Não me mexer. No terceiro dia, nós falamos que achamos que ainda estávamos preparados, né? Só que Deus fez com que eles fizessem o que durante 10 dias? Esperasse. Foram 10 dias, tá? Sem Jesus e sem o Espírito Santo, porque eles precisavam aprender alguma coisa. E a primeira coisa a aprender foi o que, irmã? Obedecer. Obedecer. Eu já havia profetizado 5 minutos antes. Precisávamos aprender a obedecer. Eles precisavam aprender a obedecer. Amém. Amém. E segundo, aqueles 10 dias foi necessário para que eles fortalecessem a comunhão, aprendessem a conviver juntos. Nós vimos isso. Irmãos, grave essas coisas no coração, isso é fundamental para que a gente entenda o que a gente precisa desenvolver enquanto igreja. E eles precisavam também fazer o quê? Orar, né? Perseverar em oração. A igreja precisa orar, a igreja precisa cada vez mais buscar a oração. Precisavam também entender a importância de estudar as Escrituras, e foi estudando as Escrituras que eles entenderam o que estava acontecendo naquele momento. E depois vimos a necessidade de formar, de se levantar novos líderes.
Irmãos, esses ensinamentos são preciosos nas nossas vidas. A gente precisa olhar para a igreja hoje e ver que falta isso, e precisamos disso, se por acaso falte isso, na nossa visão pessoal de ser igreja, na nossa visão como igreja. E a partir daqui, nós não vamos ver isso aqui hoje, nós vamos começar a ver lá na igreja, mas a partir daqui, o Espírito Santo veio e a chama do Evangelho se espalhou para e pelo o mundo inteiro. Amém? E como aconteceu isso? Como é que foi esse espalhamento da missão? Essa propagação desse testemunho. Como aconteceu? Qual foi o segredo? Eles foram empoderados pelo Espírito Santo, então não tem segredo, foi Deus que fez com que eles fizessem com que essa missão se espalhasse. Mas tem um segredo aí, para que a gente entenda, também não é segredo, mas tem algo importante: fé e coragem. Foi com fé e coragem, porque testemunho se constrói com fé. Sem fé você não testemunha. Testemunhar o quê? Se você não tem fé, se você não crê. Agora você crê e você precisa de coragem. Todas as virtudes, para serem exercidas, elas precisam de coragem. Você sabia disso? Você precisa de coragem para liderar. Porque você precisa de coragem, tem momentos que você vai ter que encarar situações difíceis. Para amar, você precisa de coragem, sabia? Senão você vai ser parcial. Você precisa ter coragem, às vezes, para dizer não para quem você ama. Tudo isso. E você precisa de coragem para compartilhar então a fé. E é dessa maneira que a fé ela vai sendo, o testemunho foi sendo espalhado. Então eu quero colocar hoje, são 3 pontos que acontecem em toda a história do livro de Atos, que a gente precisa entender, e eu quero que você, como igreja, como pessoa, se localize e diga em qual estágio você se encontra. O primeiro estágio da propagação, do espalhamento desse testemunho para essa igreja foi o estágio do estabelecimento. A igreja estabelecida em Jerusalém. Isso acontece do capítulo 1 ao capítulo 7, aproximadamente 2 anos. Levou para que a igreja se estabelecesse em Jerusalém. Tá? Nós vamos ver isso nos primeiros capítulos do livro de Atos, quando estudarmos na igreja. Vai até praticamente... Obrigado, César. Vai até praticamente ali o momento em que a liderança começa a ser organizada com a instituição dos diáconos e os discípulos com as funções prioritariamente de orar e continuar ensinando a palavra. Até aquele momento tudo praticamente acontece de certa forma em Jerusalém. E olha só o que foi necessário para que esse estabelecimento da igreja acontecesse. Atos 2, de 46 a 47, mostra como era o comportamento deles lá em Jerusalém. Olha só que coisa linda, irmãos. Adoravam juntos no templo diariamente. Reunia-se nos lares para comer e partir o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Praticamente durante 2 anos, foi assim que a igreja viveu. Obrigado. Muito obrigado. Foi assim que a igreja viveu. Foi assim que a igreja se estabeleceu. Ela foi ali provada, ela foi também ali
estavam o tempo todo em comunhão, em oração. E aqui tem algo interessante. Bom isso, né? Mas eles começaram a ficar acomodados nisso. Porque nós ficaríamos, irmãos. Não é verdade? Lembra de ontem foi o irmão Gessé? Ele falou, né, vou pedir para você ficar, porque a vontade era de ficar aqui, né? Que hoje tivesse outra festa, amanhã outra, depois outra, e que a gente ficasse aqui em Paracambi, vivendo desse jeito, né? Com essa alegria, com essa liberdade, com essa comunhão, o maior tempo possível. Mas a gente foi chamado para isso. Não, se a gente fizer isso, né? O bastão cai, sai da nossa mão, olha, fica da nossa mão, e a gente não passa ele para ninguém. A gente não passa adiante. Como seria bom? Quando eu olho esse texto que nós lemos, volta lá, né? Eu vejo que comunhão maravilhosa. Adoravam juntos no templo, todo dia no templo. Vamos lá, gente. Se reuniam-se nos lares para comer, partir o pão, é quase um regime. Comida toda hora, pão toda hora, né? Louvando a Deus, desfrutando da simpatia de todo mundo. As pessoas se convertendo, gostando da igreja. Você queria sair desse momento aqui? Eles não queriam isso de forma alguma. A igreja estava estabelecida em Jerusalém. Atos 4, de 12 a 16, olha só. Não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu, em toda a humanidade, por meio do qual devamos ser salvos. Quando os membros dos conselhos viram a coragem de Pedro e João, ficaram admirados, era Pedro pregando, pois perceberam que eram homens comuns, sem instrução religiosa formal. Reconheceram também que eles haviam estado com Jesus, mas não havia nada que pudessem fazer, pois o homem que tinha sido curado estava ali diante deles. Assim, ordenaram que Pedro e João fossem retirados da sala do conselho e começaram a discutir entre si. Olha só, que faremos com esses homens? Perguntavam uns aos outros. Não podemos negar que realizaram um sinal, como todos em... aonde? Todos sabiam. Todos já conheciam, gente. Eles estavam testemunhando em Jerusalém. E a igreja começou a ser estabelecida ali. Que bênção, Deus. A nossa igreja precisa ser estabelecida no nosso bairro, sabia? A gente precisa entrar lá no Mundial junto com o irmão Leandro, pegar a nossa sacolinha, né? E sair caminhando, cada um na sua casa, ao ponto de que as pessoas possam olhar assim e dizer, poxa, o que faremos com esses homens? Não podemos negar que eles andam com Deus. Né? O testemunho era claro de tudo aquilo que aqueles homens faziam. Todos sabiam dos sinais realizados pela igreja, irmãos. Eu já falei isso lá. Se o Mundial fechar, a gente sente falta. Mas se a nossa igreja fechar, será que alguém sente falta no nosso bairro? Mas a igreja nossa, a igreja escondida. Quem foi que disse que a igreja é aquele prédio construído lá? Quem é a igreja? Somos nós, sou eu e você. E é dessa forma que a gente vai divulgar. Nós somos a maior propaganda da nossa igreja. É importante isso. Eu sou daquela igreja, eu sou da igreja tal. Amém, irmãos? Amém. Você precisa dar testemunho disso.
Precisamos nos estabelecer na nossa Jerusalém. Mas só que eles não poderiam ficar ali. Minha primeira pergunta é: você, como igreja, entende que estamos estabelecidos no nosso bairro? Você já se estabeleceu no seu bairro? Todos sabem quem é você? Você divulga isso por onde você passa? Faça uma reflexão. A igreja não ficou ali. Como eu falei, vieram os diáconos, a igreja se organizou e continuou. Vamos ver o segundo estágio. O estágio do espalhamento. A igreja espalhada pela Judéia e Samaria. Isso aconteceu, nós vamos estudar depois, entre o capítulo 8 e o capítulo 12 do livro de Atos. É quando a igreja sai de Jerusalém e começa a se espalhar por esses lugares, né? Seriam a missão estadual, né? Começam a se desenvolver, saindo só daquela localidade, mas por todo o estado. E esse período ele vai durar aproximadamente 13 anos. Tá? E como aconteceu? Irmãos, veio uma coisinha chamada, sabe o quê? Perseguição. Porque senão eles ficavam lá em Jerusalém. Eu também ficava. Aí a perseguição, lembra que no último texto que eu li, eles começaram a ficar incomodados. O que faremos com esses homens? Eles começaram a tomar providências. O império começou a fazer alguma coisa. E aí não tinha jeito. A igreja teve que se mexer, teve que se espalhar. Uma vez eu vi uma ilustração de que havia um grande lago e estava tendo lá uma dificuldade que os peixes não ficavam vivos, né? Então tentaram melhorar lá a qualidade da água, talvez estivesse muito frio, aí foram fazendo várias mudanças, não vou lembrar de tudo aqui, e os peixes morriam. Trocaram o tipo de peixe e o peixe morria. Até que algum desavisado colocou lá um tubarãozinho para ficar junto daquelas águas daqueles peixes. E curiosamente, os peixes não morreram mais a partir daí. Sabe por quê? Não tinha tempo de morrer. Tinha que fugir do tubarão o tempo todo. Não dava tempo. Né? Não é isso? Tem gente que diz para mim assim, ó. Eu não tenho tempo de ter depressão, não. Eu não tenho tempo de ficar desanimado, não. Porque tem que levantar no dia seguinte. Né? Um dia eu falando com a irmã dela, eu falei, você tem tempo para isso não, pastor. Para ficar feliz, porque eu sou alegre. Muita gente não sabe, mas o segredo aí dos psicólogos, né, para tirar as pessoas, principalmente que moram em apartamentos da depressão, é dar um cachorrinho para ela. Compra um cachorrinho, né? Por quê? Compra um cachorrinho. Todo dia, 6 horas da manhã, passa chuva, passa sol, você está na rua, levanta o cachorrinho para fazer necessidade. E aí você ativa o seu corpo, você movimenta o seu corpo, porque senão você fica o dia todo prostrado. Sabiam disso? Pastora Ana, né? Falei isso com ela, aí eu passo às vezes para o trabalho, 7 horas da manhã, está na Ituverava com um cachorrinho pequeno. Está lá, era isso. Por quê? Porque quando a gente entende, e quando a gente não tem tempo para ficar acomodado, a gente se move, a gente se mexe, de alguma forma. E veio então a perseguição sobre a igreja. A igreja teve que se mover. Eu diria que Deus atingiu a igreja com um turbilhão de problemas, com um turbilhão de dificuldades. Jesus já havia prometido: vocês vão ter aflições.
Eles não entendiam por quê. Porque se não tivessem aflições, eles ficariam incomodados. Entende por que você passa por provações? Como igreja? Entende por que o caminho não é um caminho acapetado o tempo todo, onde tudo flui bem? Porque senão você não ora. Senão você se acomoda, senão você entende que não precisa da igreja, que não precisa de Deus. Para algumas pessoas, ser abençoado às vezes é um problema. Logo, logo ela se esquece de Deus. Atos 8, 1, diz assim: e Saulo concordou inteiramente com a morte de Estevão, primeiro mártir. Uma grande onda de perseguição começou naquele dia e varreu a igreja de Jerusalém. Irmãos, varreu a igreja de Jerusalém. Porque senão eles ficariam ali para sempre, no partir do pão, da comunhão, adorando todo dia. Isso é uma bênção, mas a missão era essa. Não era essa. Eles precisavam cumprir. Tinha o Espírito Santo, tinha tudo. Mas a missão era levar o Evangelho até os confins da terra. Então, naquele dia, começou uma perseguição e a igreja foi varrida, literalmente, de Jerusalém. Diz aqui que todos eles, com exceção dos apóstolos, foram dispersos. Os apóstolos foram depois, né? Mas aquele grupo que ia se convertendo, todos eles foram dispersos pelas regiões de onde? A missão tinha que ser cumprida. Exatamente por onde Jesus havia determinado. A igreja precisava disso. Ela precisava chegar aos confins da terra. Então, o segundo estágio foi o espalhamento. E vamos ao terceiro estágio. É o estendimento. A igreja, ela se estendeu, ela estende, aumenta, amplia as suas fronteiras, chegando aos confins da terra. Isso acontece de Atos 13 até o capítulo 21. Isso dura aproximadamente 15 anos. Faz as contas. 2 anos em Jerusalém, até o capítulo 8, quando ela é varrida de Jerusalém. Do capítulo 8 ao 12, ao 13, ali, né, quando começam aqui as viagens missionárias, passaram-se mais 13 anos, e agora aproximadamente 15 anos levou para começar as viagens missionárias e a igreja se espalhar até os confins da terra. Isso começou praticamente com Barnabé e Paulo, principalmente Paulo ali. Atos 13, de 1 a 3, diz lá: entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia da Síria estavam Barnabé, Simeão, chamado Negro. Havia um homem negro, Simão. Esse homem, irmãos, isso aqui é fantástico. Sabe quem é esse homem aqui? Esse homem, ele estava no dia que Jesus estava carregando a cruz para ser crucificado. Ele era de Cirene, talvez um africano, talvez um trabalhador, talvez um escravo estivesse ali. E naquele momento que Jesus, exausto, não conseguia mais carregar a cruz, esse homem carregou a cruz. E aqui estava ele, entre aqueles que seriam espalhados para cumprir a missão dos confins da terra. Entende isso? Eu não sei. É interessante porque ele carrega a cruz. Eu preguei um sermão assim uma vez. Ele carregou a cruz à força. Ele foi forçado a carregar a cruz. Mas a partir dali a cruz passou a ser o quê? Uma escolha.
Ele abraçou a cruz. Estava ali Simão, Sirineu, Simão Níger, Simão negro. Era o Evangelho alcançando todas as etnias, todas as raças, todas as línguas, todas as nações. Estava lá Lúcio de Cirene, possivelmente ele já havia levado o Evangelho ao seu povo. Manaém, que tinha sido criado como rei. Olha só, a igreja, como ela foi avançando e se misturando, como não havia mais fronteiras para ela. Com quem Manaém tinha sido criado? Com o rei Herodes Antipas. E quem estava lá? Volta lá em Atos 8:1. E Saulo concordou inteiramente com a morte. Ele já tinha sido usado por Deus, eu diria assim, para que a igreja fosse varrida dali, para que começasse a perseguição. A perseguição começou com Paulo. 13 anos depois, com Saulo, ele estava lá, Saulo, entre aqueles que começariam a expansão do Evangelho. Irmãos, o que eles faziam em Jerusalém, vocês lembram? Eles oravam, se reuniam, né? Eles estavam ali louvando a Deus. Eles saíram de Jerusalém, o que eles continuaram fazendo? Orando, se reunindo, louvando a Deus. Olha só, eles iam se espalhar pelo mundo, o que eles estavam fazendo? Diz o texto. Certo dia, enquanto adoravam o Senhor, 13, isso. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo, já falei isso, não são atos dos apóstolos, não decidimos, são atos do Espírito Santo. O Espírito Santo disse: separem Barnabé e Saulo para realizar o trabalho para o qual eu chamei. Então, depois de mais jejuns e orações, porque não dá para parar de orar a igreja, impuseram as mãos sobre eles e enviaram para a missão. Então, com Barnabé e Paulo, principalmente Paulo, a chama do Evangelho, a chama do testemunho, o bastão do testemunho chegaria aos confins da terra. E assim se completou 30 anos dessa missão. Irmãos, olha só como termina o livro de Atos. E eu não vou ler 28, vou ler Atos 20, 30 e 31. E dali para lá foram apenas, talvez uns 2 anos, até o capítulo 28. Diz assim: até mesmo entre vocês se levantarão homens que distorcerão a verdade, a fim de conquistar seguidores. Esse versículo parece que foi escrito anteontem. Sexta-feira, antes da gente. Até mesmo entre vocês se levantarão homens que distorcerão a verdade a fim de conquistar seguidores no Instagram. É para a página social deles. Mas a gente não veio aqui para conquistar seguidores para isso. A gente veio para fazer discípulos. Discípulos. Seguidores de Cristo, não nossos. Portanto, o que ele diz? Vigie, verso 31. Lembre-se, Paulo dizendo, dos 3 anos que estive com vocês, de como dia e noite nunca deixei de aconselhar com lágrimas cada um de vocês. E é uma reflexão para a igreja. Nós temos que continuar daqui para frente. O livro de Atos não terminou ali. Lê lá o último versículo de Atos. Em Atos. Então, pode no finalzinho, o último. Isso. Proclamando corajosamente o reino de Deus, ensinando a respeito do Senhor
Jesus Cristo sem restrição alguma. É assim que a igreja avançou. É daí que a gente pega o bastão e continua a nossa história. Irmãos, eu quero concluir a minha palavra nesta manhã com esse resumo, para que a gente tenha todo o esboço desse livro na nossa mente. E a gente vai ver que esse esboço se encaixa no nosso tempo hoje, na nossa vida hoje, seja a vida da igreja, seja a nossa vida pessoal. O livro de Atos registra esses pontos. É como se fosse um diagnóstico de como você está, de como a sua igreja está. É nosso dever também espalhar Cristo através do nosso testemunho, estabelecendo, espalhando e estendendo a bandeira do Evangelho. E qual estágio você se encontra hoje? Como igreja, eu pergunto, estamos estabelecidos no nosso bairro? A gente já está ali em Jerusalém, louvando, fazendo um monte de coisa legal. A gente vai esperar o quê? De uma crise, de uma perseguição ferrenha para varrer a gente dali? A gente vai esperar o quê? A milícia, o tráfico chegar no largo da freguesia? Para a gente entender que a gente tem que ir naqueles lugares e evangelizar para que essas pessoas se transformem? É isso que a gente vai esperar? Vamos continuar a bolha do nosso condomínio, fechadinhos ali, achando que estamos protegidos de tudo. E a gente não pode nem andar de bicicleta mais nas ruas do bairro. Vamos continuar perdendo os nossos celulares na hora do almoço, no ponto de ônibus. A igreja precisa se estabelecer na sua Jerusalém, no nosso bairro. Depois, nós precisamos nos espalhar para os mais próximos, para esses lugares que eu citei aqui. Nós precisamos ter pequenos grupos nesses lugares todos, gente. Entenda isso. No Gardênia, no Rio das Pedras, na Tirol, no Pichincha, na Taquara, nós podemos isso. Nós não estamos assim. E a gente pode ainda, queridos, estender ainda mais. Abrir, não é filiais não, tá, irmão? Tem que abrir congregações, igrejas que vão seguir independentemente. Está aqui para fazer império não, tá? Mas a gente está aqui para continuar abrindo congregações, como a igreja sempre fez. A gente precisa voltar a esse modelo de Atos. Hoje, eu diria que a nossa igreja ainda está no estágio do estabelecimento. Não é verdade? A gente até ampliou um pouquinho, mas a gente voltou. A gente tem que voltar a desenvolver um pouco mais e continuar implantando o Evangelho no nosso bairro. Falei da igreja, e você? Qual é o seu estágio? Você ainda está se estabelecendo na fé? Ainda firmando a sua fé? Começando os seus primeiros passos? Como está o seu relacionamento com Deus? Ainda está no estágio inicial. Amém se você é um novo convertido. Mas se você já tem alguns anos de igreja, você já precisava estar compartilhando o Evangelho. Não é verdade? Você já podia estar no estágio 2 de compartilhamento do Evangelho, fazendo alguma coisa para compartilhar o Evangelho, alcançando outras pessoas. Ou aí se estendendo, quem sabe, participando nacionalmente ou mundialmente de alguma missão. Mesmo não indo, mas contribuindo com ela. Adotando um missionário, tantas outras coisas assim. Por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa missão é essa, não é outra. A não ser essa. E a gente precisa refletir sobre tudo isso. Agora, fechando tudo, irmãos. Nada disso é fácil.
Nada disso é fácil, irmãos. Nada disso é fácil. E aí eu quero deixar, que faz parte do nosso apelo final, 3 coisas que Deus requer de você como igreja. A primeira é dependência dele. Nós estamos empoderados com quem? Nós temos que depender de quem? Do Espírito Santo. O que eles faziam para depender do Espírito Santo? O que você mais viu a igreja fazendo nesses primeiros estudos, nesse primeiro capítulo de Atos? A gente precisa depender de Deus. E a gente só entende quanto depende de Deus quando a gente se coloca para orar. Deus está chamando você para orar. Entende isso? Deus está chamando você para isso. Para exatamente isso. Uma boa estrutura é importante, irmãos. Talentos são importantes. E tantas outras coisas são importantes. Mas a gente não criou uma igreja para ficar estabelecida numa estrutura. É para sair de 4 paredes. Então, nós precisamos de oração, porque lá fora não é fácil. Eles dependeram de Deus, orando.